Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizado no Despertar do Ser da TV Mon HD, canal 6 da NET. Estamos então recebendo o nosso convidado, o Fred Dillon, instrutor de yoga, que vai falar hoje para a gente sobre yoga para a vida. Então, desde já, saúdo o nosso convidado. Seja bem-vindo, Fred. As suas considerações iniciais, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aí com vocês e uma grande oportunidade de estar podendo falar também, né, sobre o yoga, que hoje ele tem se popularizado bastante aí, né, também. Então vai ser um tema bem legal para a gente conversar. Então eu sou Fred Dillon, falando um pouquinho da minha história, né. Eu sou professor de yoga, sou mestre em Reiki xamânico, Mahio, e também trabalho com Sound Healer. Sound Healer que é tocar instrumentos manualmente e utilizar da vibração deles como uma cura energética. Sim. Então eu utilizo essa tríade nas minhas aulas de yoga. Sim. Ótimo. Muito boa introdução, então, para o início do nosso programa. Então, o que vem a ser a yoga em si? O que é yoga? É mais fácil a gente começar falando o que não é yoga. Sim. Porque muitos de nós, a gente ouve falar, né? Por exemplo, tu ouviu falar o que é yoga e talvez essa pessoa que te falou que é yoga ouviu também falar o que é yoga. E assim vai indo, né? Sim. A gente vai tendo percepções com base nas percepções de outros que talvez ainda nem vivenciaram, nem experienciaram. Então, o yoga não é sobre pôr o pé atrás da cabeça, não é apenas sobre ficar lá sentadinho fazendo bom, Sim. né? Não é exclusivamente sobre posturas, não é uma religião. Yoga é uma filosofia prática de autocuidado, autoamor e puro autoconhecimento. Então, por isso que ele deve ser vivenciado, né? Muito mais do que tu ouvir diversas percepções alheias, é tu, de fato, experienciar. Yoga não é sobre o que se fala, é sobre o que se sente. Sim. Então é a gente de fato vivenciar o yoga e aí a partir da nossa percepção poder de fato explicar. Então eu posso falar de diversas formas aqui o que é o yoga, essa filosofia aí com mais de 5.000 anos, teve origem lá no berço da Índia, é muito antigo. Então eu poderia ficar falando aqui, né, um tempão sobre yoga, mas a verdade é que ele precisa ser sentido, precisa ser experienciado. E são técnicas, são ferramentas para que a gente se conheça. Porque a gente se conhecendo, a gente consegue se libertar. Se libertar desses condicionamentos, do turbilhão de pensamento que está aqui na nossa mente, né? Uma loucura, a hora a gente está lá no passado, tendo angústia, medos, né? A hora a gente está lá no futuro também, tendo essas preocupações com algo que nem sabe se vai acontecer, mas a gente está lá. E dificilmente a gente está aqui no presente, no momento presente. Então o yoga, ele é isso, ele traz um desacelerar para nós e uma oportunidade da gente dar atenção com exclusividade às pessoas mais importantes do mundo, que é cada um de nós. Então é um momento que tu dedica com atenção exclusiva para ti mesmo, a ti se estudar. Tem um termo sânscrito que se utiliza nas práticas que é swadhyaya. Então a gente pratica esse autoestudo, se conhece e se liberta. Sim. Resumidamente, isso é o yoga. Vivencia, experiencia e aí tu vai conseguir tirar as tuas próprias conclusões do que é yoga. Sim. Mas é essa prática, né, de olhar para dentro, de autoconhecimento. Tem posturas, tem momentos que a gente de fato só senta, respira, se observa. Existem vários estilos de yoga. Sim. Vários estilos de yoga. A prática que eu conduzo, a prática que eu ensino, vem da linhagem do Hatha Yoga, que utiliza muito do corpo, utiliza do físico para acessar as nossas camadas mais internas. Então a gente faz posturas, faz técnicas respiratórias e vai observando a ligação do nosso corpo com a nossa mente, com as nossas emoções, vai sentindo acalmar e vai olhando para dentro, se conhecendo. Ótimo, muito bom. E onde surgiu esse interesse pela yoga? Interesse pela yoga é recente, mas eu entrei assim, eu mergulhei e me apaixonei pela prática, tanto que eu senti de compartilhar, né, com os outros e virei professor de yoga. Então surgiu 3 anos atrás, uma amiga minha me convidou para conhecer uma escola que ela montou em Novo Hamburgo, né? E aí ela me falou que nessa escola ali ela
tinha vivências com yoga, tinha Krav Maga, Kung Fu, né? Então ela falou, vem conhecer aqui a minha escola, experiencia, Krav Maga, né? Achei interessante. Sim. Aí fui mais assim para experienciar assim, a parte do Krav Maga. Aí fiz umas aulas, fiz aula de yoga, tinha essa percepção de ouvir falar, né? Sentar, relaxar, vou dar uma dormidinha ali, né? Com yoga. Aí fui para lá e aí me impressionei, né? Me impressionei porque foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Que também é dessa linhagem que utiliza mais do corpo, né? Então ali eu encontrei diversos desafios e oportunidades de eu ir me conhecendo, utilizando como única ferramenta o meu corpo. Sim. Não preciso de mais nada externo. É eu comigo mesmo, eu olhando para dentro, eu observando e conseguindo lidar com as minhas crenças limitantes, que muitas vezes tu tá fazendo alguma postura, alguma coisa com o corpo e tu acha que não dá, mas na verdade é uma limitação da mente. Sim. Então tu vai, né, pegando esse meio termo, identificando o que é uma limitação física, o que é uma limitação mental, e aí tu vai evoluindo aos pouquinhos e, né, praticando esse olhar para dentro, cada vez mais chegando perto da tua melhor versão. Sim. Então foi assim que eu conheci o yoga, né, comecei a praticar, me apaixonei, tanto que agora, né, sou professor de yoga, porque eu quis compartilhar com o mundo todos esses benefícios que tem a prática. Sim, sim. Muito bom. E dentro de uma conversa prévia que nós estávamos tendo antes do programa, né, tu comentaste aqui alguma coisa sobre ganho de força e flexibilidade para belas fotos. Olha só, explica um pouquinho para nós essa parte. É verdade, como a gente estava falando antes, né, existem vários estilos de yoga. Sim. E aqui, né, para nós, aqui no Ocidente, se popularizou mais o yoga pelas questões das posturas, né? Sim. As pessoas veem aquelas fotos, né, maravilhosas, com as posturas bonitas e, eu quero fazer isso daí, né? Sim. Muitas vezes vão por esse lado das posturas. Então, nessa linha, de fato, a gente trabalha de pouquinho a pouquinho e vai ganhando força, vai ganhando flexibilidade, né? Mas esse não é o objetivo, não é o foco nas posturas, mas acontece, é uma qualidade, não é o objetivo, Sim. mas é uma qualidade que tu desenvolve com a prática de yoga. Porque na prática de yoga, a gente fica o tempo todo ali tentando encontrar conforto em meio ao desconforto que as posturas te geram. E isso vai desenvolvendo, né, essa confiança, esse saber lidar com a tua mente, com o teu físico, e tu vai evoluindo de pouquinho a pouquinho. A gente nunca força nada, mas a gente se esforça dentro das nossas possibilidades. E a gente está naquele processo de autoestudo, se conhecendo. Então, essa força, essa flexibilidade vão ser só qualidades do foco no processo, na presença que tu coloca na prática. E o tempo todo encontrar conforto em meio ao desconforto. Tu gera uma postura, tá lá fazendo careta, desafiador, aí o professor vai lá, respira, presta atenção na tua respiração, solta, percebe quando tu solta, tu relaxa na postura. Então a postura é muito mais do que tu montar aquelas posturas, é tu sentir a respiração fluindo por todo o teu corpo, fluindo pela tua postura. E aí é o que é mais importante na prática de yoga, né? Então, de fato, vai ser uma qualidade, tu vai ganhar mais força, né? Tu vai ganhar mais flexibilidade, tu vai ganhar mais equilíbrio. E o mais legal é que não é só no corpo, é pra mente. Tu se torna uma pessoa mais forte e flexível para os desafios da vida também. Sim. Porque ali na prática de yoga a gente está fazendo um treinamento para a vida. Né? Então, a gente treina sobre o tapetinho tudo que a gente vai experienciar depois na nossa vida. Sim. Muito bom. E o que vem a ser a meditação dentro do yoga? A meditação também é um termo que hoje em dia está bem difundido, né? A pessoa se fala muito em meditação, vou meditar agora, né? E mindfulness, né? Várias variações de meditação. E a verdade é que dentro do yoga, tem um mestre chamado Patanjali. Ele sistematizou o yoga. Registros aí entre 200 anos de Cristo, 400 depois de Cristo, né? Bem antigo, e tem esse intervalo grande, né? Sim. Então é um manual que ele fez com 8 passos. 8 passos do yoga. E a meditação está lá no penúltimo passo. Então é bem desafiador de chegar nesse processo meditativo, né? Antes dele, né, tem um processo que a gente chama de foco intenso, né? Dharana, dhyana, meditação, e o último é o samadhi, que é essa libertação que a gente comentou, né? Sim. Então a gente vai passo a passo, pouquinho em pouquinho, né, um por um. Tem um manualzinho dentro do yoga, que eu vou falando durante as nossas práticas, né? Vou falando esse passo a passo, a gente vai sentindo ali, vivenciando, né?
Também tem um grande mestre que fala que yoga é 99% prática e 1% teoria. Para quem pratica, a teoria é óbvia. Para quem não pratica, ela é inútil, né? Sim. Não adianta nada eu fazer aulas e aulas teóricas lá de carro e chegar na hora aqui, né? O que eu vou fazer? Sim. Vai ter que vivenciar. Então, o que é meditação? Muito se fala de não pensar em nada também, né? Meditação é não pensar em nada. Imagina, um cara que está lá, ansioso, né? Angustiado. Agora me falaram que meditação é bom. Então eu vou sentar aqui e vou ficar... Esse cara vai enlouquecer, parado ali, né? Não posso pensar em nada, não posso... Vem boleto, vem compromisso, vem preocupações. Não vai adiantar. Então, meditação não é só não pensar em nada. Pode ser num passo bem lá evoluído não pensar em nada. Mas meditação é tu dar esse foco em algo e se desidentificar com os teus pensamentos. Né? Fazer essa desidentificação com os pensamentos. Ativar o modo observador. Então, tu ativa um modo observador aqui no processo meditativo. E aí existem várias técnicas respiratórias que te conduzem a esse processo meditativo, de prestar atenção. Então, tu presta atenção nos teus pensamentos. Né? Pode imaginar como as nuvens no céu que tu só observa, elas vêm e vão, vêm e vão. Esse é um processo meditativo. Então, tu pode utilizar técnicas respiratórias que te conduzem a ele. Sim. E aí tu vai fazendo essa desidentificação com os teus pensamentos. E se tu não é os teus pensamentos, né? Se tu consegue observar eles, significa que tu não é os teus pensamentos. Sim. Né? E assim tu começa a te libertar. Né? Porque às vezes vem pensamentos bons e às vezes vem pensamentos ruins. Então quando tu consegue observar eles de fora, aí tu consegue escolher. Quer pegar algo bom ou tu quer pegar algo ruim? Né? Tu vai sentindo aí através desse modo de observação. Tu vai se identificando. Então essa é uma forma de tu meditar, uma forma inicial de tu meditar. Né? Muito mais do que, de fato, não pensar em nada. Sim. Sim. E dentro das tuas aulas, tu tem muita interação com os alunos, né? E aí surgem alguns comentários, né? Inclusive, tu comentaste um deles aqui, que eles até acham legal, mas que não conseguem ficar parados. Como é que funciona isso? Aí que tá. Muito também sobre as percepções, né? Sim. Daquilo de não vivenciar, de ouvir falar um do outro. Então, muita gente fala... eu acho legal yoga, eu ouço falar que faz muito bem, né, para a vida como um todo, mas eu não consigo ficar parada, não tem como. É isso que a gente está falando no processo meditativo, né? Sim. Imagina, a pessoa ansiosa ali vai parar, ele não vai conseguir falar, não vai conseguir ficar parada mesmo. Então, isso aí acontece muito, só que aí que tá, tu tem vários estilos de yoga, né? Daí tu vai sentindo qual que se adequa melhor para ti. Tem pessoas que, de fato, estão tranquilas ali em ficar parada, né? Se observando, às vezes usando mais técnicas respiratórias. Então, essa prática que eu conduzo do Power Hatha Yoga é uma parte que utiliza muito do nosso físico. Porque é muito mais fácil tu começar, né? Abrir e fechar a mão, né? Fazer alguns movimentos, movimentar o teu corpo, liberar a energia estagnada, para daí sim, depois, tu conseguir entrar nesse processo meditativo, né? Então, o yoga é uma prática que vai te conduzindo a esse processo meditativo gradualmente, né? Sim. Além de tornar o corpo forte, para te poder ficar sentado lá em postura meditativa. Então, a gente reconhece o corpo como um templo sagrado. Então, a gente cuida bem desse corpo, né? Para que ele seja forte, flexível, para que ele seja um aliado e não um obstáculo nessa nossa jornada do autoconhecimento. Sim. Então, essa questão de ficar parada tem muito, mas é muito de como é que é a tua percepção. Sim. Nessa prática. É uma prática que tem bastante gasto calórico, a gente utiliza bastante do físico, mas é para acessar as camadas mais sutis. Sim, muito bom. E para quem não consegue se concentrar ou é uma pessoa muito ansiosa, a prática é recomendável também? Também tem, né? Ouço algumas pessoas falarem, eu não consigo fazer yoga, eu sou muito ansiosa, né? Sou muito acelerada, não vou conseguir fazer yoga. Também vai de encontro a essa questão que a gente estava falando, né? É justamente para essas pessoas que é essa prática do Hatha Yoga. Né? Então, é uma série de ações que a gente utiliza durante a prática. Sim. Tanto em posturas que a gente faz, né? Tem fundamentos, né? Tem o Vinyasa, que é a respiração associada aos movimentos. Então, o tempo todo eu vou conduzindo como é que tu faz uma postura e como é que tu respira dentro dessa postura. E tem ativações de partes específicas do teu corpo. Tem o foco no olhar. Então é uma série de ações, tu é obrigado praticamente a ficar focado no aqui e no agora, né? Tu não consegue estar pensando em outras coisas, tu naturalmente vai se focando durante a prática. Porque são muitas ações que eu vou te conduzindo. Então tu só vai no fluxo e quando vê tu está extremamente focado e ao final da prática tu está naquele estado de presença. Sim. Então é extremamente recomendado
para quem tem ansiedade, para quem é estressado, para quem não consegue ficar parado. Sim. Que bom. E dá para praticar o yoga com musculação ou com outros esportes? É muito bom. Tenho alunos, inclusive, que relatam, né, esse benefício. Comecei a fazer yoga, a minha respiração melhorou, né, e eu tive um rendimento melhor na minha natação, eu tive um rendimento melhor na minha corrida. Então o yoga, ele desenvolve muito a tua consciência corporal e a tua consciência respiratória, né? Então ele te traz uma alta performance para as tuas atividades na vida como um todo e para os teus outros esportes. Então é extremamente recomendado que tu pratique yoga e pratique outros esportes. Ele vai te dar essa alta performance para a vida como um todo, né? Sim. E para aqueles que têm medo de fazer algum movimento ou técnica errada, o que tu tem a dizer? Isso é muito comum também, né? Sim. Medo, vergonha, né? Aquele medo do julgamento que a gente tem. Sim. Mas, cara, é uma coisa nova. Todo mundo teve esse começo. Eu tive esse começo, né? Se tu começar, tu vai ter esse começo, né? Todo mundo vai ter um começo na vida. Então, esse medo, né, do julgamento, essa vergonha, é algo com nós mesmos, né? É algo com nós mesmos que a gente já vai, começa na prática do yoga e já vai se libertando desse medo. Sim. Né? Dá esse passo inicial e vence essa crença limitante, né? Essa questão do medo. Até porque durante a prática do yoga tem essa série de ações que eu comentei, então a gente está extremamente focado em nós mesmos. A prática de yoga é a viagem do ser através do ser e para o ser. Então o nosso olhar está voltado para dentro, nesse autoestudo. Então não vai ter ninguém ali te julgando, te observando, né? Pelo contrário, todo mundo teve esse começo, então é super natural. Sim. Ah, que bom. E por onde começar a prática? Por onde começar? Hoje, né, como a gente vê, está bem difundido, então tem várias formas aí de tu começar. Pode começar até assistindo os diversos vídeos de prática que tem, né, na internet hoje, no YouTube. Com muito cuidado sempre, né, porque procurando ali práticas para mais iniciantes, se está começando. Sim. Né, então com muito cuidado, se observando, que ali tem diversas posturas mesmo para iniciantes, mas que tem determinadas ativações que tu tem que fazer para proteger, por exemplo, para proteger a tua lombar, né? Algumas práticas que tu tem que fazer para soltar mais o quadril, para te ir evoluindo na prática aos pouquinhos, né? Técnicas respiratórias que aquecem o teu corpo e te preparam para te ir fluindo na postura. Sim. Então tem várias técnicas que tu vai fazendo. Eu indico que tu comece com um professor, né? Que tu se identifique, né? Não adianta nada que tu vai com um professor que não tem a menor ligação, né? Então não é algo que vai fazer sentido para ti. Então o melhor é tu, né, ter aquele conhecido, conhece, é uma pessoa, se identifica com ela, aí flui muito melhor o trabalho. Sim. Então escolhe teu professor e aí escolhe o estilo e vai para a prática. Sim. Então tem essas formas, né? E aí hoje em dia está muito facilitado, tem online, tem presencial. Então escolhe teu professor e vai para a prática. Sim. E tu fez uma introdução da nossa próxima pergunta também, né? No que tange às aulas, né? O online e o presencial tem o mesmo resultado, enfim? Então agora, né, com essa questão toda que a gente ficou mais recluso, né? O online veio muito forte, né? Sim. Veio muito forte e eu acho que é um ganho também, né? Que veio para melhorar, de fato, né? Não tem mais barreiras, não tem fronteiras, então se tu identifica com uma determinada pessoa, não precisa ir até lá, né? Tem essa facilidade de fazer online. E por experiência própria, né? Eu também pratico com professoras online, tenho alunos online. É muito bom porque tu não tem que ter esse deslocamento de trânsito, tá ali no conforto do teu lar, né? Já não tem essa questão da vergonha também, que não precisa ter, né? Mas agora de fato não tem, porque daí tu tá extremamente ali, né? Tu contigo mesmo, na tua casa, no teu conforto. Então, e aí, né? Por exemplo, para as minhas aulas online, que eu dou aulas online também, tem algumas vantagens, né? Que as aulas ficam gravadas, né? Então tu pode repetir as aulas quantas vezes tu quiser. Hoje eu deixo disponível um acervo de aulas online. Sim. Então se tu faz a matrícula no Yoga Online, além de tu ter todas as tuas aulas gravadas, tu tem acesso a um acervo de aulas online. Né? Então lá tem prática para iniciante, tem prática específica, mobilidade de quadril, para dor na lombar, né, para flexibilidade de um modo geral, técnicas respiratórias mais avançadas, como invertida sobre a cabeça, né, várias práticas já gravadas. Tem esse benefício então no online. Sim. E o ajuste é quase como no presencial, porque eu consigo ver no telão que eu tenho lá
Então o ajuste é quase como no presencial. Claro que no presencial tem aquela energia, tem o toque ali, né? Tem o olho no olho, é diferenciado. Sim. Mas ambos são excelentes para a tua evolução, tua prática. Dá até para mesclar as duas formas. Sim. Então Ótimo. é muito recomendado. Certo, muito bom. E o yoga ele fortalece a musculatura do corpo e mais ainda, yoga é autoconhecimento? Exatamente. É as duas coisas. As duas coisas, sim. É as duas coisas. Porque nessa prática que eu conduzo de Power Hatha Yoga, a gente, como eu comentei, a gente utiliza muito do físico, né? Para tornar ele forte, basicamente é isso, forte, flexível, para que daí a gente possa ficar sentado sem sentir dores, confortável, e aí a gente consegue olhar para dentro e praticar esse autoestudo. Nosso corpo fala, nosso corpo conta histórias, né? Então, o maior autoconhecimento, né, é esse olhar para dentro. Então a gente vai se movimentando, vai acessando. Eu gosto de falar que é como os vidros sujos. Vários vidros sujos. A gente começa aqui no físico, limpa esse vidro. Opa, estou enxergando o outro lá, ó, mental. Limpa o emocional, energético, né? E vai adentrando cada vez mais nas nossas camadas e vai se conhecendo e vai se libertando. Então, assim, a gente torna o corpo forte, o nosso tempo, e torna a nossa mente também forte. Sim. Então é isso aí. Musculatura, fortalece, né? Desenvolve consciência corporal, a gente vai se conhecendo e também é um autoconhecimento. Corpo, mente e alma. Corpo, mente e alma. Muito bom. E quanto tempo é a prática do yoga? Prática de yoga dá para fazer de diversas formas, porque a prática do yoga pode ser tu levantar de manhã e fazer, se tu não tem muito tempo, faz 1 minuto, 5 minutinhos de respiração, já é a tua prática. O mais importante não é quanto tempo, e sim a constância que tu consegue dar com a prática de yoga. Então, às vezes, a gente não vai ter muito tempo, então, se tu fizer umas respirações ali profundas, alguma técnica respiratória, já está excelente. Isso é o que a gente chama de sadhana no yoga. É o ritual que tu faz com a tua prática de yoga todos os dias, mantendo essa constância. Mas um padrão aqui das minhas aulas é de 1h15. 1h15 nessa aula, então ela é dividida em momentos de aquietamento, momento que a gente conversa um pouquinho antes da prática, momento que a gente faz uma técnica respiratória para ir trazendo presença e a gente começa a evoluir nas posturas, né? Começa devagarinho, vai acelerando o ritmo, tem um pico, né, que fica bem desafiador, depois vai desacelerando, faz mais uma técnica respiratória e aí vai se conduzindo para a parte final, que é o relaxamento, e no relaxamento os alunos experienciam um banho sonoro, que é esse que eu toco com os instrumentos. E a gente finaliza a prática, em torno de 1h15 daí. Sim. Mas, como eu comentei, né, o mais importante é tu manter uma constância. Constância, muito bem. Não é nem quantidade de tempo, então, né, mas a qualidade que é empregado nele aí, no caso. Muito bom. E que roupas utilizar para a prática do yoga? Roupas também não tem nenhuma regra, assim, mas é roupas que te permitam uma mobilidade com o corpo, né? Então, a própria roupa de academia, Sim. né? Confortável, né? Que tu consiga se mobilizar. A gente sua muito na prática de yoga, até a gente não evita colocar um ar gelado ou praticar muito no vento, porque a gente quer que o corpo aqueça. Sim. Né? A gente é como um ferro, não consegue dobrar o ferro, mas se tu aquece ele fica moldável. Sim. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Inclusive, a gente utiliza durante toda a prática um pranayama para aquecer o corpo. Pranayama são essas técnicas respiratórias, né? Sim. Então, a gente utiliza uma técnica respiratória para aquecer o corpo e tornar ele móvel. E aí a gente vai, né, se conhecendo, tornando o corpo móvel através da prática. E dentro dessa mesma linha, tem alguns acessórios que são necessários para a prática? Tem para gerar um conforto pra gente, né? Mas também não é necessário. Não é necessário nem o tapete do yoga. Tu pode praticar, né, livre, no chão, bem tranquilo. E aí, à medida que tu vai sentindo, que tu vai dar continuidade na prática, aí tu pode ir investindo em acessórios, né? Como o tapete do yoga, né? Cinto, bloquinhos. Né? Hoje, nas minhas aulas, eu procuro utilizar o menos possível de acessório, que é para as pessoas, né, não precisar investir tanto mesmo. No máximo ali o tapete de yoga, para dar um conforto. Ótimo. E no que tange ao espaço, é necessário muito espaço para a prática do yoga? Aí que tá, também não precisa muito espaço, não. No máximo ali, um tamanho que seria o tapetinho do yoga, né? Um espaço que tu consegue levantar os braços, que tu consegue se deitar, né? Esse é um espaço básico, o teu tamanho mais ou menos assim tá ótimo. Tu já consegue realizar a prática de yoga, inclusive online na tua casa, né? Não precisa de muito espaço. Sim. Ótimo. E
Outro comentário aqui que a gente, né, falava previamente, que a pessoa pode até gostar, mas ela tem vergonha de fazer. Como lidar com pessoas assim? Elas podem fazer também, né? É isso aí. Isso foi muito de encontro àquela outra pergunta que a gente fez, Exato, né? Realmente. exato. Realmente, as pessoas, elas têm esse medo, têm essa vergonha e por esse medo do julgamento, né? Então, elas trazer esse entendimento que a prática de yoga é uma prática que a gente volta a olhar para dentro. Então, ninguém está olhando para o externo, é tudo para o interno, né? Então, a gente está se conhecendo. Então, ninguém vai estar ali te julgando, né? Então, pode ir de mente aberta, pode ir bem livre, sem medo, sem vergonha. Até porque cada um vai ter o seu limite no início, pelo menos. Aí depois vai avançando, Isso né? aí. Cada um tem o seu limite, essa é a proposta. Tu conhecer o teu limite, porque a gente nem conhece os nossos limites, né? A gente nem conhece. Então, a prática de yoga é isso, ela vai te apresentar, ó, tá aqui o teu limite. Respeita ele e vai indo de pouquinho em pouquinho, vai avançando, vai evoluindo, passo a passo. Sim. Consciência corporal também que se adquire, né? Muita consciência corporal, muita consciência respiratória. Respiratória, sim. O papo está muito bom então, Fred, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, tá? Se tu quiser falar algum relato importante que tu julga necessário, que tu já presenciou nas aulas, assim, pode ficar à vontade também, de algum aluno que chegou, fez algum comentário, enfim. Comentários de alunos tem diversos, né? Dessa experiência até mesmo que eu falei, né? De melhorar a vida como um todo, a prática de yoga, né? A gente trabalha muito essa questão postural também na prática do yoga, né? Então isso tudo a gente vai levando para a vida. O yoga eu gosto de falar que é uma grande tecnologia, a tecnologia do ser. Do ser, a tecnologia do ser, porque ela nos conecta a nós mesmos. Sim. E como eu comentei antes, não é só posturas, né? Tem esse manual. E dentro desse manual tem 3 pilares, né, que eu gosto sempre de falar. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu corpo para que ele seja um aliado e não um obstáculo na tua jornada. Aproveite sua vida e ajude outras pessoas a aproveitarem a vida delas também. Então, tu cuidando do teu corpo, ele vai estar bem para que tu possa aproveitar a tua vida. Sim. Né? Então, tu tá com o corpo bem, tu aproveita a tua vida, tu não vai esperar, né, expectativas sobre o outro, tu vai estar inteiro, tu vai estar pronto, inclusive, para ajudar as outras pessoas a aproveitarem a vida delas também. Sim. Então, tendo essa tríade aí, que é o estilo de vida yoga, tu tem uma vida mais leve, uma vida mais feliz, né, uma vida mais liberta contigo, que tu colabora com os outros também. Sim. E aí, então, aproveitando a oportunidade, falando também das minhas aulas, né? Hoje, atualmente, eu dou aula ali na Academia Intense, toda quinta-feira. Dou aula na Complementares, no Espaço Complementares, toda segunda e quarta. E dou as aulas online também. Para me procurar, então, é Fred Dillon, da Dillon Yoga. Certo. Ok. Fred, as suas considerações finais, então. Desde já agradeço por ter atendido o nosso convite. Fique à vontade. Gratidão. Eu acabei já me adiantando, né? Dei as considerações finais. E eu acho que é isso, então, né? Mente aberta, né? Se tu sentir o chamado, eu sempre falo isso, né? As pessoas, elas têm um momento para, de fato, entrar, né, para vivenciar o yoga. Não adianta nada acelerar, tudo tem um tempo na vida. Sim. Então tu vai sentir, às vezes é um sussurro que tu não está ouvindo, tu não tem discernimento, mas às vezes esse sussurro vai aumentando. E aí tu vai entendendo esse chamado do yoga para esse despertar do ser, né, que é o nome do programa, inclusive. Sim. E o yoga é uma ferramenta excelente, porque tu não precisa de nada externo, está tudo dentro de ti. Então eu te entrego ferramentas para que tu possa lidar com as situações da vida. Tá. Muito obrigado, então. Gratidão por ter comparecido ao nosso programa. As portas estão abertas para um novo convite, então. Né? E obrigado a você que nos acompanhou. Aqueles que tiverem interesse, então, podem entrar em contato com o Fred Dillon. A gente vai deixar o contato aqui. E até um próximo programa com um bom despertar do ser para você. Até lá. Gratidão.